Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Eu estava fazendo vídeo e o PC travou e também a internet caiu. E eu estava explicando o que é Torá. E nós vamos começar novamente a explicar porque ah, eu vejo que há muita confusão e às vezes as pessoas erram em conclusões, tiram conclusões simplesmente por não entender coisas básicas sobre Torá, o que é realmente Torá, e ele fica meio perdido. Essa é a verdade. Eu falo por experiência, tá? Irmãos, nós temos que parar para ouvir e aprender, porque às vezes nós achamos que sabemos e não sabemos, tá? E é isso aí. Isso já aconteceu muito comigo, e talvez pode até acontecer, de assuntos que eu acho que eu conheço, mas não sei. Eu preciso aprender. É, e você sabe que o aprendizado, quando a gente aprende, Ney, como é que eu posso. Você vai perceber que quando o aprendizado ele tem uma lógica, né? Ele tem uma conclusão lógica, você vai percebendo nisso. E a Torá é um termo muito confuso, e pasme, eu achei que era um termo confuso só para o cristianismo, tipo, a área evangélica. Mas eu entendo e já debati até mesmo com alguns instrutores né, da Torá em alguns lugares. Eu percebi que a, o discernimento que eles têm, o conhecimento que têm sobre Torá é muito raso. Agora imagine se uma pessoa que é tipo um professor, eu não estou falando de um sábio rabino, eu estou falando porque hoje muita gente está ensinando por aí o que é Torá, porque ele aprende. E ele aprende algumas coisas. E logo ele se torna quase assim um roxo, uma pessoa instruída, e muita gente aprende com esse tipo de pessoa. E ele acaba trazendo muitas confusões a respeito do tema Torá. Mas vamos lá. Deixa eu explicar novamente. Eu fiz um vídeo que eu estava explicando o que é Torá, mas a internet caiu. Então estou começando de novo. Bom, primeiro vamos lá. Torá, de uma linguagem simples para que todos entendam, Torá, primeiramente, é uma palavra hebraica, tá? É uma palavra hebraica. Que quer dizer instrução, tá? Aí alguns entram em discussão. Uai, Torá é lei ou é instrução? Torá é lei ou instrução? Aí fica esse jogo de narrativas, né? De definições. Não, Torá é instrução. O outro diz, não, Torá é, é lei. Não, o Torá é instrução e vai fazendo um bolo. Nas nossas traduções, nas nossas Bíblias, é traduzido por lei. Toda vez, a maioria das palavras que está Torá, toda vez, a maioria está lei. Lei, lei, lei e lei. Então, para quem não conhece os originais, não conhece a cultura por detrás disso, não conhece o contexto judaico, aí serve para mais confusão ainda na mente do leitor. Mas vamos lá. Torá, tecnicamente, é uma palavra, Torá, que quer dizer instrução, que significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Livro de Gênesis, Êxodo, Número, Vaiká, né, que é o Levítico, e Deuteronômio. É chamado de Torá, que é instrução, tá? Tem um rabino que eu estudei com ele que ele gosta de definir o termo Torá como lei como instrução. Mas eu vou usar instrução e logo você vai entender qual é o papel da lei nisso tudo. Mas primeiro, para que você entenda, para que você entenda, essas instruções, essa palavra Torá quer dizer uma narrativa histórica. Uma narrativa histórica. É uma história. Torá é um conto de histórias.
E dentro desse contos de histórias temos mandamentos, que chamamos de mitzvot, tá? Chamamos de 613 mandamentos. Então observe, vamos lá. Mandamentos que nós chamamos de leis, né? Mandamento que nós chamamos de leis, vamos colocar aqui, assim para ficar mais didático para você entender, é não é a Torá em sua totalidade. Então, tipo, quando você pensa em Torá, você ouve a palavra Torá, é um equívoco você definir isto simplesmente como lei. Você está extremamente equivocado se você pensa assim. Que mandamento, que palavra Torá é só lei. Não, lei, mas eu estava lendo uma tradução, a palavra lei, eu estava lendo a lei. E eu fiz uma pesquisa no hebraico lá, usei lá uma Bíblia eletrônica, usei uma palavra transliterada e vi que essa palavra, que o original era Torá, que estava traduzido por lei. Pois é, a tradução não consegue explicar todas as dimensões, né? Então, por isso que se aprende o sentido da palavra dentro do seu original. Então, observe, os 5 primeiros livros da Bíblia é só lei. Não faça, faça isso, não faça. É isso? Lei. Vai até aqui? Não. Você vai ver que o Torá vai, o que acontece? O que o livro de Gênesis? O livro de Gênesis narra a criação, narra a história dos primeiros pais, do dilúvio, dos patriarcas, né, de Abraão. Observe, está contando uma narrativa, né, uma história. Conta, depois nós vamos para o Êxodo, né, conta José, depois vamos para o Êxodo, contando a história do Egito, lá de Israel no Egito. Aí até que nós temos a ortoga da Torá, da lei, lá no Monte Sinai. Observe a história. Então, Torá é história. Só que é uma história que tem o quê? Instruções, que te ensina, que mostra a sabedoria de Deus, o agir de Deus, como Deus trabalhou. Então isso é chamado de Torá. E dentro da Torá nós temos os 613 mandamentos. Ou seja, então na Torá nós temos uma parcela de mandamentos. Entendeu? Então, ou seja, a Torá, você reconhecer que a Torá tem mandamentos é uma coisa. Agora, você confundir Torá exatamente com mandamentos, com leis, você está cometendo um equívoco. E é por isso, na hora de interpretar e pensar sobre o assunto, até entender as palavras de Paulo, entender as palavras de Jesus no contexto de Torá, você vai fazer um monte de confusão. Você vai fazer um monte de confusão. Beleza? Então, aqui está o ponto. Vamos lá. Bom, dentro da mentalidade judaica, dos rabinatos, da sabedoria, da literatura judaica, Torá, ela não fica engessado. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo como Torá, ela não pode ser traduzida simplesmente, toda vez traduzida como lei. Vou ler algo aqui para vocês. Vamos lá. A palavra Torá não significa lei, mas instrução. Já disse para vocês, tá, gente, que alguns rabinos gostam de traduzir como lei como instrução, tá? Ou seja, nós temos leis que têm instrução, tem uma lógica, mas a forma que eu expliquei ajuda vocês a entender melhor sobre Torá, que tem as leis, entendeu? Vamos lá. Torá deriva do verbo yará, que significa instruir. Isso é verdade. A Torá é a instrução de Adonai, tetragrama, e o mesmo radical forma a palavra moré, professor. Então, do mesmo radical da palavra Torá, nós podemos formar a palavra professor. Então, a Torá é como o ensinamento de um professor para instruir os seus alunos. O aclamado hebraísta Gnésios explica, uma gramática, tá? Uma das melhores gramáticas que tem do hebraico, tá? Composto por esse hebraísta, né? Por isso que tá aqui, ó.
o, explica que Yará também pode significar estender as mãos, o dedo, estender as mãos, o dedo para indicar o caminho correto. Então, o que significa isso? A Torá, por isso que na narrativa, Gênesis, em Êxodo, não tem um mandamento, faça isso, não faça, mas te mostra o caminho correto sobre criação, entende? Deus usa a história para te ensinar, então é instrução, Torá. Então, por isso que o livro de Gênesis é chamado de Torá, entendeu? Que traz instrução. Torá significa direção, a direção correta a ser seguida. Vamos lá. Torá também está associada à sabedoria. Agora aqui você vai entender que nem todas as vezes, conforme alguns faz, traduzir Torá como lei não vai trazer o verdadeiro sentido de uma palavra. Quer ver? Em Provérbio, a palavra Torá não aparece em um sentido legal. Um sentido legal, legalista, faça, não faça, leis instituídas, né? Em Provérbio. Provérbio não trabalha com essa área, mas o que o livro de Provérbios trabalha? O livro de Provérbios trabalha com instrução, sabedoria, né? Em que você vai raciocinar, te ajudar a raciocinar, adquirir sabedoria. Então não é mandamento, faça, não faça, faça, não faça. E nós temos um versículo que diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 1 e 11. Ouve, filho, a Torá do teu pai. Em hebraico está assim, tá? A Torá do teu pai. E está atento para o conhecer do entendimento, e eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiar-te pela vereda da retidão. A Torá do teu pai. Vamos lá no versículo 8, do 1 ao 8. Ouça, meu filho, a Torá da tua mãe, e não deixe a Torá de tua mãe. Observe, nesse texto aqui no livro de Provérbios, imagine você tendo esse pensamento como Torá, como mandamento legal, como se fosse uma instituição. Instrução aqui é sabedoria. Ouve, filho, a instrução do seu pai, não a lei do teu pai. Ouve, filho, a instrução da sua mãe, não a lei da sua mãe. A sua mãe não estabelece leis nenhum constitucional. Entende? Então, por isso que a palavra Torá, ela não é entendida somente como 613 mandamentos. 613 mandamentos é uma coisa, mas o termo Torá, ele é muito mais abrangente, o significado dele, como lei. É isso que você precisa entender. Vamos lá. Dentro das literaturas judaicas, os judeus entendem, ou seja, que Torá também é o chamado Torá Shebal Peh, que é chamado Torá oral, que também é chamado de Torá. É a tradição, a Torá que foi entregue a Moisés. Depois eu não vou ficar explicando isso agora, tá? Depois eu explico, porque eu vou tomar muito tempo para ficar explicando o que é Torá oral, né? Mas Torá oral é a instrução que não está escrita. Se você não sabe disso, tá? É a instrução que não está escrita, mas são mandamentos, sabedorias que foi passado por instrução oralmente, boca a boca, tá? A qual o judeu, quando vai trabalhar muito nisso, eles falam que a Torá escrita é a carne e a Torá oral é a alma. Então não é outra Torá, elas são uma. Então, entendeu o que eles vão dizer? Mas depois nós trabalhamos nisso, né? Mais profundamente. Mas às vezes você está vendo um judeu, para quem é atento nas escrituras, eu mesmo, aconteceu muito comigo no começo, eu ficava meio confuso. Porque eu ouvia alguns judeus falar, a Torá diz, a Torá fala, a Torá. E eu não ouvia ele citar capítulo e nem versículo, e eu, como era um leitor das escrituras, eu lia, né, os livros de Gênesis, eu lia o livro de Êxodo, eu nunca ouvi aquela frase do que ele estava citando, nunca ouvi aquilo. E eu tinha certeza que não estava na Bíblia, né, na Bíblia escrita. Mas ele estava citando o quê? Torá oral. E ele chamava de Torá, porque a Torá diz. Outra coisa, então eles têm, vamos lá, o que eles têm como Torá? Talmud. O Talmud eles têm como Torá, se você não sabia disso, é Torá. Ali está registrado a Torá oral, né? Gemará, Mishnah e Midrash.
e o Midrash, e assim por diante. Então ali a coleção, ali está a Torá oral ali, tá? E tem uma tradição também de Zohar, também as literaturas do Zohar, tá? Cabalístico, e é outra história. Mas observe que às vezes ele está citando a palavra, o rabino está citando a palavra Torá, ele está se referindo todo esse peso aí. Ele não está se referindo Torá citando capítulo e versículo de um texto ali, dos 5 livros da Bíblia, entende? Então é algo que você precisa entender. Outro pensamento que eles têm sobre Torá. Eles às vezes estão fazendo citações direto de versículos e capítulos dos profetas, dos salmos, e eles chamam também esses livros de Torá. Então observe, a, o termo Torá, ele é muito abrangente, ele abrange, tá? Ele não é engessado. Então, a princípio, você entende que Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Você aprende que é isso. Mas você tem que entender que eles acabam, dentro da estrutura do pensamento judaico, eles acabam chamando todos os profetas, Talmud também de Torá, e como outra coisa. Por exemplo, nós temos a Mishnah, nós temos, por exemplo, a codificação de Ramban, que chamamos de os alahot. Os alahot, a alahá, que é a codificação, eu tenho aqui, deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ó. Isso aqui, ó. Tá? São volume 1 e volume 2, eu tenho os dois, tá? Esse aqui é as alahot, tá? O Kitsu Shulchan Aruch, tá? O Código das Leis Judaicas. Então, aqui está as definições dos grandes sábios, né? Que eles pegam a sabedoria, os 613 mandamentos e todos os códigos de mandamentos interpretativos da, 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 da tradição judaica, da Torá, e como um rabino, eles ortogam para si a autoridade, eles têm a autoridade da Torá, para eles foi entregue essa autoridade, então as interpretações e os mandamentos rabínicos é chamado de Torá. Então o rabino ensinou, mesmo que não haja citação diretamente da Torá, dos 5 livros da Bíblia, se ele está ensinando, aquilo é conhecido como Torá. Entende? Então observe e preste muita atenção. Para você que quer discernir as questões judaicas, você vai perceber que o negócio é muito mais além do que as pessoas pensam. Outra coisa, então você entende, a Alahá é o código judaico de como o judeu aqui guardar Shabat, um monte de coisa, eu tenho o volume 1, o volume 2, né? E é chamado de Torá também, as instruções. Então vamos lá. Agora nós temos os judeus no Novo Testamento. O Novo Testamento, nós temos agora os judeus que receberam o Messias. O Novo Testamento, dentro da literatura judaica, também é conhecido como Torá. Ou seja, muitos messiânicos, não é todos, alguns messiânicos entendem isso, mas nem todos, muito mais dentro dos estudos judaicos, eu provo, a Torá, o Novo Testamento, é também chamado de Torá. Muitos judeus querem negar, porque os judeus não creem em Jesus. Nós estamos falando agora de nós, judeus messiânicos, os judeus messiânicos, tá? Aqui, ó. Entende? Vamos lá. O Novo Testamento é conhecido como a Torá. Torá, vou explicar para que você entenda. Beleza? Queridos, os comentários que eu estou passando para vocês são comentários de eruditos rabínicos, tá? Vamos lá. Beleza. Outro ponto que vocês precisam entender. Agora nós vamos entender que alguns judaizantes querem negar o Novo Testamento como Torá e como instrução de Deus, né? E muitos negam-se, querem negar que o Novo Testamento é superior que a Torá que foi entregue a Moshe. Acham um absurdo, tá? Acham um absurdo esse tipo de pensamento, mas eu vou provar para você
Eu vou provar para você algo que vai lhe trazer ou espanto, ou admiração, ou você, e se você for honesto contigo mesmo, você vai mudar de ideia. Vamos lá? Primeiro, dentro da literatura judaica, por exemplo, judeus, gente, judeus, quando eu falo judeus, a ideia messiânica do Messias que adivinha, isso é uma esperança judaica. Foi uma experiência judaica, uma teologia que foi se desenvolvida dentro dos textos, dos profetas e assim por diante. O problema é o seguinte, na literatura judaica, no peso judaico, você tem que entender, tipo, mesmo que eles não crêem no Novo Testamento, e nem em Yeshua, em Jesus, mas eles têm uma tonelada de interpretação de quem seria o Messias. É aí que mora o ponto. Quando você pega essa tonelada de interpretação que eles faziam do Tanar e Torá, e você fazer um paralelo com o que a Brit Hadashah, o que o Novo Testamento ensina, você vai perceber que não tem onde correr. Ou seja, tudo que Jesus ensinou, ele fez, refletia toda a esperança judaica. Mesmo que hoje eles tentem negar. Mesmo que hoje eles tentem negar. Por exemplo, vamos trabalhar num assunto agora para nós entrar em outros, que eu vou provar agora. Jesus, a ideia que muitos messiânicos e ortodoxos têm sobre que a Torá não pode ser abolida é uma ideia frajuta. Me desculpe que eu vou falar aqui agora vocês vão ficar loucos comigo. Veja só. Eu não estou dizendo que a Torá foi abolida, porque eu conheço muito bem os versículos da Bíblia, que Jesus disse, eu não vim abolir a Torá, mas preste muita atenção no que eu vou dizer, para você não me entender mal. Para você não me entender mal. Mas parte a Torá, a Torá escrita, ela não é imutável. A afirmação que as pessoas fazem, que alguns judaizantes fazem, que a Torá é imutável, é uma afirmação frajuta, sem fundamento e mentirosa. A Torá é mutável, ela é passível de mudança, e eu vou te provar dentro da cultura judaica e dentro dos textos bíblicos. Beleza? Como assim? Veja, amados, não sei se você já ouviu falar de um conceito judaico, que chama-se Hidushim. Hidushim, já leu, já falou, já estudou isso aí? Hidushim. Ou seja, o judaísmo prevê o instituto do Hidush, ou Hidushim no plural. Hidushim são inovações realizadas pelos rabinos em matérias de Alahá. Vou explicar para vocês, tá? Os rabinos, meu Deus, travou de novo. É brincadeira. Aí já é o inimigo. Aí já é o inimigo, gente. Ah, não. Aí já é o inimigo, já é brincadeira. Agora que eu tava explicando o sentido, porque o negocinho que faz confusão. Destravou? Que legal. Tinha travado aqui, gente. Aí é complicado. Vamos lá de novo. Bom, eu vou provar para vocês que a Torá, ela pode sim sofrer mudanças. Presta atenção. O judaísmo prevê o instituto de Hidush, ou Hidushim, que é no plural. Hidushim são inovações realizadas pelos rabinos em matérias de Alahá. Alahá são mandamentos. Ou seja, os rabinos, eles interpretam a Torá, né? Eles conclamam-se os intérpretes, as autoridades da Torá, e eles passam o quê?
as alahot, os mandamentos para o seu povo. A questão é que o Hidushim quer dizer que tem mandamentos da Torá que podem ser renovados, tá? Ou seja, alguns podem ser descartados porque não se aplica no tempo presente. Quer que eu lhe prove para vocês? Para você que diz que a Torá não é imutável? Por exemplo, nós temos mandamentos, agora 613 mandamentos, se um estrupador estrupasse uma moça, vamos lá, um estrupador foi lá e estrupava uma moça. A Torá legalizou que se aquele que estrupou uma virgem em Israel, ele daria uma moeda para o pai. Não, tipo assim, eu caso com ela, porque era a solução para ele. Eu caso com a sua filha, estrupado, hein? Eu caso com a sua filha. Então, nisso, ele daria umas moedas para o pai dela e estava tudo resolvido. E aí? Os rabinos jamais hoje aceitaria uma mitzvot, um mandamento desse na terra de Israel. E até as mulheres messiânicas, quando leram um texto desse, elas ficam apavoradas. E aí, eu pergunto para você. A Torá, esse mandamento, conforme alguns pensam que a Torá escrita revela todo o senso moral do divino. Deixa eu perguntar, na moral do divino, Deus, ele daria esse tipo de legalidade a um estrupador? Isso está dentro da moral divina? Ou a Torá, ele foi um mandamento provisórios, parte das mitzvot da Torá, foi dado como mandamento para uma época em que as pessoas, os homens, eram extremamente primitivos, ignorantes, animalesco, e que Deus precisaria permitir algumas situações provisórias para eles? Ou você que diz que a Torá não muda e que a Torá é imutável, que a Torá não pode ser abolida, você vai admitir que você ou a sua filha, uma virgem, pode ser estrupada e depois o estrupador dá um dinheiro e casa com a menina e está tudo bem? Você defende isso? Isso é Torá. Por isso que eu digo que muitas pessoas não têm consciência e não sabem o que é Torá. Com muito respeito, sem querer ofender, mas são papagaios. Não passam de papagaios. Ouve o que o rabino diz, isoladamente, algumas coisas, o que o messiânico diz, mas são papagaios que não conseguem raciocinar direito sobre o assunto. Só repetem Torá, 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 de uma forma inconsciente. Outras leis, lei do levirato. Lhe pergunto para você. Você acha que a lei e os mandamentos do levirato, eles vão promulgar novamente em Israel hoje? No mundo ortodoxo, eu digo lá no meio dos religiosos, já que Israel não é laico, mas no meio dos religiosos existe mandamentos, existe cumprimento de levirato? Claro que não existe. Na própria Alahá, você acha que eles não tratam sobre isso? Eles descartam esses tipos de lei. Por isso que eu falei do Kiddushin, que as autoridades lá, lendo, interpretando, eles dizem isso aqui, nós não cumprimos mais. Outro tipo de mandamento, poligamia. A Torá, ele legaliza a poligamia. Não importa pela razão, não importa qual é a razão. Nós poderemos usar muitas razões. Mas é por causa da dureza. Mas é a lei. Se você diz que as leis não podem ser alteradas, que as leis que estão na Torá não podem ser alteradas, então você tem que aceitar ela como ela é. Você logo, quando o seu marido
resolver arrumar uma amante, uma mulher e quiser colocar dentro da sua casa, você não pode, segundo a Torá, contestar. Você não pode agora, você não pode recorrer a leis dos homens, afinal você é toraísta, você só vive na Torá antiga. E aí? E daí? E agora? Como fica? Os rabinos ensinam isso, que os homens podem praticar poligamia? Os muçulmanos podem. Mas Israel pode? Segundo as leis, você pode? Dentro da Torá de Moshe pode, poligamia não é proibido. Dentro da Torá de Moshe, poligamia foi legalizada. Tá? Os homens casariam com várias mulheres que eles quisessem. Não tinha quebra, não era condenável pela lei. E agora? Você, marido, toraísta, você, mulher toraísta, quer torar pra cá, torar, porque torar, escreve um textão pra falar de torar, porque torar. Você sabe o que é torar de verdade? E se eu for pegar, por exemplo, Deus regularizou em Israel a escravatura. Foi legalizado. E temos todo o mandamento de escravidão. Ah, não importa, mas naquela época era assim, tinha aquilo outro. Não, você que é toraísta, que defende que não há alterações de lei, você não pode usar desculpa nenhuma. Simplesmente a lei foi entregue, você tem que obedecer porque você é toraísta. Você é toraísta, você não tem que contestar nada. Você tem que obedecer tudo isso. E eu te pergunto, em Israel, as autoridades religiosas, eles aplicam a lei da escravatura? Não. Eles aboliram isso, porque eles entenderam que precisa se renovar. Então, na Azalahá, na mesa, não se pratica escravidão. Isso foi abolido, então não se pratica isso. Agora eu te pergunto, você que acha um escândalo o ensino de Jesus ser superior a de Moisés. Se os rabinos, autoridades rabínicas, têm autoridade, consciência, que existem mandamentos que precisam ser renovados e abolidos, imagine a grande autoridade, a própria palavra viva, a própria Torá viva, o próprio juiz de toda a terra vindo aqui na terra. Por que que vocês não atentam mais para o que Jesus diz, o que Jesus ensina e o que o Novo Testamento ensina? Porque vocês não entenderam a autoridade ainda de Jesus. Vocês estão com um véu ainda posto na cara. Vocês não entenderam. Que os mandamentos que Jesus dá não é simplesmente uma extensão. Não é simplesmente. A autoridade é maior, é superior. Os ensinos do Messias. Gente, nós estamos falando do Messias. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a literatura judaica, sobre o novo mandamento, a nova aliança. Bom, nós temos em Isaías 51, versículo 4, que diz assim: preste atenção em mim, povo meu e nação minha. Ouça-me, porque a Torá de mim sairá, e minha justiça para a luz dos povos farei repousar. A Torá, eu te pergunto, por que essa profecia está falando de um futuro? A Torá de mim sairá, do próprio Eterno. De qual livro nós estamos lendo? Do livro messiânico. É óbvio que aqui é o Mashiach, da era messiânica. A Torá de mim sairá. Por quê? Por que que está apontando para uma Torá futura, sendo que a Torá já tinha sido outorgada no Monte Sinai? É porque na era messiânica os sábios explicam que haverá uma nova Torá do Messias. Vou explicar melhor para vocês. E por isso que a Torá aqui está no verbo futuro ainda. Vai sair essa Torá ainda para os povos. Vamos lá? Vamos continuar. Vamos continuar. Nós temos aqui o Radak sobre Isaías 51, 4. Tá? Radak.
Olha, comentário judaico. Isso, ele vai comentar sobre Isaías 51, 4. Isto se refere à passagem do início do livro de Isaías 2:3. Porque de Sion sairá a Torá, pois o rei Machia instruirá as nações a andar nos caminhos de Deus. Beleza? Então nós temos uma Torá totalmente centrada no Mashiach, que sairá. Beleza? É o comentário judaico. Vamos lá. Vamos lá. Vaikra Rabá, capítulo 13, versículo 1. Comentário judaico, né, do Talmud. Com base em Isaías 51, 4, uma nova Torá emergirá de mim. Novas leis emergirão de mim. Tá? Está em... Deixa eu ver aqui a fonte novamente. Vaikra Rabá 13, 3. Comentário da literatura judaica. Os próprios sábios estão dizendo que do Messias sairá uma nova instrução, novas leis, novas alahá. Esses rabinos que eu estou citando aqui, eles não estão falando do Novo Testamento, mas eles estão entregando o ouro. O Novo Testamento é superior. Temos novas leis, temos leis, interpretações que Jesus deu aqui, superiores, que tinha como fundamento a Torá escrita, tinha como fundamento até a Torá oral, mas que ele tinha uma sublimidade, uma interpretação que nenhum rabino falou. Revelações totalmente novas, leis que o nosso Messias nos trouxe. E eu fico vendo um monte de messiânicos. Agora está tendo uma turma aí que diz que não é nem cristão e nem são messiânicos, não são nazarenos. Eles inventam o nome de toraísta, não sei o que, vai messiânico, eu sei lá. Entende? As pessoas, eles tentam inventar nomenclaturas para tentar fugir de um conceito, de uma outra nomenclatura. Mas vamos lá, gente. Aqui, literatura judaica, tá? Vamos lá. Yalkut Shimoni. Yeshayahu, que faz um comentário de Yeshayahu 4:29, tá? Yeshayahu, Yalkut Shimoni, Yeshayahu 4:29. Pois no futuro, o santo bendito seja, o Kadosh Baruch Hu, se assentará e explicará uma nova Torá, porque será dada pelo Mashiach. Tá vendo? Isso não aconteceu com o Mashiach, não começou com o Mashiach e vai se estender, é claro, no milênio. No milênio. Rabino Menachem Brod diz assim, ou seja, haverá uma tremenda revelação da sabedoria da Torá, que será considerada uma nova Torá. Então as esperanças messiânicas dos rabinos, as literaturas sempre entenderam que quando o Mashiach, que ele tanto esperou, ele ia trazer revelações, ele ia ser maior do que Moshe, ia trazer revelações que eles nunca ouviram. Aí quando o Mashiach vem, nos dá essas grandes revelações nos evangelhos, instruções pelos apóstolos, os messiânicos e muitos nazarenos querem rebaixar a grandeza do Messias. É complicado. Vamos lá? Então vamos lá, porque é bom nós buscar esses comentários judaicos. Por quê? Porque algumas pessoas acham que o conceito do Novo Testamento e algumas interpretações teológicas é uma invenção do cristianismo, e eu estou te mostrando que nós temos base dentro da literatura judaica e esperança messiânica. Nós temos no Kohelet Rabbah, tudo isso aqui, irmão, são literatura judaica, tá? Kohelet Rabbah 11:8. A Torá que uma pessoa aprende nesse mundo é vazia comparado à Torá do Mashiach. Mashiach é o Messias. Veja, no Kohelet Rabbah, ele está exaltando tanto a grandeza da Torá espiritual, que ainda não foi revelada no conceito deles,
porque existe uma Torá metafísica da sabedoria do Eterno que ainda não foi revelado. Aí eles dizem, a Torá deste mundo, qual é a Torá deste mundo? Eles estão falando da Torá de Moisés, as instruções que foi nos passado, tá? Ele diz que, mas a Torá metafísica, espiritual, celestial, ele é superior. E a Torá desse mundo, está fazendo comparação com a Torá do Messias, a Torá deste mundo é vazia. Beleza? É vazia. Vamos lá, vamos continuar. Segundo o Rebbe Lubavitch, haverá uma nova Torá na era messiânica que será revelada pelo Mashiach, que extrairá segredos que estão escondidos dentro da Torá de Moshe. Ou seja, também o Mashiach irá trazer codificações da Torá de Moshe que você nunca ouviu falar. Coisas muito mais elevadas. Esse Rebbe aqui, gente, ele é considerado por muitos judeus o próprio Messias, viu, gente? Ele não é o Messias, mas é considerado o próprio Messias. E esse aqui, que é uma grande autoridade, rabinato, né? Ele é, gente, praticamente adorado no mundo judaico, esse Rebbe aqui, Lubavitch. Ele, mesmo tendo esse peso, ele diz que o Mashiach que há de vir vai revelar segredos que estão escondidos dentro da Torá de Moshe. Tá? O Rabino Emanuel Ischochet, tá? Rabino Emanuel Ischochet, diz assim: o Mashiach revelará novas percepções, tornando manifestos os mistérios ocultos da Torá, a ponto de que toda a Torá aprendida no mundo presente será em vão comparado à Torá do Mashiach. Embora o Mashiach venha primeiramente a Israel, todas as nações reconhecerão sua sabedoria e sublimidade e se submeterão ao seu governo. Ele também irá guiá-los e instruí-los. Então observe que toda essa esperança é judaica. Tá? Aí quando o Novo Testamento é entregue, muitos judeus messiânicos, você pode ver, né? Não sou contra, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Estuda Parashá da Torá, Haftarot, junto acompanhado com os profetas. Mas o Novo Testamento, que é a grande revelação que traz os ensinos da própria boca do Mashiach, eles não estão nem aí. É uma coisa, né? A Torá de Moisés é superior, por isso que estuda somente as Parashot. Esse é o problema. Estudar somente Torá escrita, mas não entender nada da Torá revelada em Yeshua HaMashiach é complicado. Lembrando para vocês que nós temos revelações que nos basta no Novo Testamento para o nosso conhecimento do Mashiach, dos seus ensinos e assim, mas lembrando para vocês que nós estamos em revelação progressiva. Ou seja, existe perspectivas de ensino do Mashiach que ainda vamos nos aprofundar. Muitas coisas ainda no milênio ainda vai acontecer. Tá? Ou seja, a plenitude ainda vai vir. Mas já começou na revelação do Novo Testamento. Na Brit Hadashah. Vou provar para vocês. Calma aí. Quem tiver calma vai aprender. Quem não quiser, já era. Vamos lá. Vamos lá. Rebbe Lubavitch. Vamos lá. Vamos ver outra citação. Os homens que estão especialmente ligados a Shavuot são Moshe, Davi e Baal Shem Tov, pois todos revelaram partes secretas da Torá. E isto se tornou uma preparação para a nova Torá, que emergirá de mim. Vaikra Rabá 13:3. Que está inerentemente conectada a Matan Torá. Matan Torá quer dizer a entrega da Torá. E enquanto Matan Torá ocorreu apenas uma vez, a nova Torá está conectada a toda a Torá e ao recebimento da Torá. E isto esclarecerá ainda mais o recebimento da nova
Torá. Gente, vai vir mais revelações profundas da Torá. Rabino Chaim Kramer, Rabino Chaim Kramer, diz assim: quando o Mashiach chegar, haverá revelações cada vez maiores de espiritualidade. E essas serão as verdadeiras novidades, como em Jeremias 31, 21. Deus revelará novidade no mundo. O Targum traduz isso como uma busca de novos ensinamentos da Torá. Eles, os profetas e os sábios, vislumbraram uma nova Torá, pela expressão que será revelada no futuro. O Mashiach revelará a verdade. O real Novo Testamento, a nova aliança, observe, que Deus fará com seu povo, porque o Mashiach será capaz de revelar o sentido profundo de cada face da Torá. De cada face da Torá. Observe que mesmo rabinos que não creem no Novo Testamento, observe como eles interpretam as profecias do Evangelho, né? Evangelho é a Brit Hadashah, gente, tá? Eu não estou respondendo ninguém aqui não, tá, gente? Mas eu vejo que tem gente que ainda... os profetas falaram sobre o Evangelho está lá. Eles profetizaram, eles previram a grandeza do Evangelho no Mashiach. Observe que mesmo rabinos que não creem no Novo Testamento, eles falam de um Novo Testamento. Eles só não creem no Novo Testamento que nós cremos, mas eles estão esperando o Novo Testamento. O que é Novo Testamento? Eles estão esperando uma nova Brit Hadashah. Ai, meu Deus. Então, os rabinos sempre entenderam, a autoridade judaica sempre entendeu que a revelação do Mashiach é superior do que a revelação de Moshe. Beleza? Vamos lá, gente. Panim e Afot. Panim e Afot, por causa do pecado de Adão, a Torá não pode ser completamente explicada até o dia de Moshe. Citações da literatura judaica. Tá? Então, vou repetir, por causa do pecado de Adão, a Torá não pode ser completamente explicada até o dia do Mashiach. Porque sabemos que o Mashiach é o que há de explicar, que há de trazer profundidades. Savi Sadan, portanto, somente, aqui nós temos professor rabino, irmão, das universidades de Jerusalém, das yeshivas lá de Jerusalém. Portanto, somente é o Messias que é capaz de revelar o pleno e completo significado da Torá que dá vida. Beleza? Segundo Oni for Israel, as regras que parecem na Torá de Moisés não representam o nível mais elevado da moralidade de Hashem, que Hashem deseja. Aqui estamos falando de rabinos das universidades de Jerusalém. Ele está dizendo que a Torá de Moshe não revela o alto padrão, a máxima do alto padrão da moral de Hashem. Conforme eu expliquei. Nossa, né? E agora? Conforme eu expliquei, Torá legaliza poligamia. E nós sabemos que a alta moral de Hashem, o Eterno, ele desaprova a poligamia, mas mesmo assim, na Torá de Moshe, ele legalizou a poligamia. O estrupador estrupava uma moça, aí para ele se safar de uma disciplina, de uma condenação, ele podia propor se casar com a moça e dar um dote para o pai da moça, mesmo tendo estrupado. Além dele estrupar, ele podia casar com a moça e mesmo assim ele se safar, como nada tivesse acontecido. E a Torá legalizou isso. Então nós temos centenas de mandamentos da Torá que não reflete a máxima da moralidade divina. Isso não, além de você estar colocando aqui situações dentro dos textos da Torá, nós temos, isso aqui é comentário de eruditos rabínicos. Você quer ver de novo? Segundo Oni for Israel,
as regras que aparecem na Torá de Moisés não representam o nível mais elevado da moralidade que Hashem deseja. Então, de acordo com o referido ministério, o verdadeiro e mais elevado padrão de moralidade não está na legislação mosaica, e sim na Torá revelada por Yeshua HaMashiach. E nessa Torá que nós devemos nos guiar. Cumprir Torá significa reconhecer Yeshua e o Mashiach, que Yeshua é o Mashiach, e seguir os seus ensinamentos e testemunhos de vida. Então, todas as pessoas que se dizem toraísta, seja o que for, não reconhece a autoridade, a alahot, promulgada por Yeshua, a autoridade do Mashiach, a superioridade do Novo Testamento, e não tem a perspectiva dele, não entende, essa pessoa não crê na Torá definitivamente. Porque crer na Torá é crer no Messias, no Mashiach, que é o maior intérprete, codificador, e a própria Torá viva. Que o Eterno vos abençoe. Quando tiver tempo, trarei mais explicações. Amados, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.